pai abriu na rua. Agora está funcionando. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura aqui para organizar o ambiente. A Eduardo vai começar na noite de hoje. Como sempre, faz tudo bem. Começo estudando os que não entendo. Convicto de que mas depressa te farão melhor. A chuva derrama-te e gosto. Fortifica o sol e sustenta o rio de vida. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para o infinito bem. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e servir sempre. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cínios pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Por onde você passe e do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Você voltará mais tarde para colher a bênção de luz. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A graça do céu não desce a esmo, tem que ser merecida. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em sede bendito. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispõe, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e auxiliar. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor.
lugares mais recônditos do mundo. As respostas, no entanto, surgem da própria vida. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é a escola abençoada das almas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida mais tarde lhe abra o santuário da sabedoria. Atenda a afabilidade e a doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Todas as realizações pedem começo com segurança. Um erro quase imperceptível de cálculo pode comprometer a estabilidade de um edifício. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Em todas as provas que te assaltem nos dias, considera a falta das bênçãos que te rodeiam, e escorando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está junto contigo e por seu intermédio. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, nosso Centro Espírita Chico Xavier. Buscamos mais uma noite de entendimento, pacificação espiritual, de certa forma, busca de um consolo, um amparo, para podermos continuar nossa jornada com serenidade. Vamos elevar nosso pensamento a Deus através da prece que Jesus nos deixa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como estivemos perdoando os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática do mal. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos desta casa, nós damos então por iniciados os trabalhos públicos da noite. Que assim seja. Hoje nós estamos mais uma vez contando com a colaboração da nossa irmã Maria Esther, do Centro Espírita Círculo da Luz, e que hoje, apropriadamente, vai nos falar a respeito do
significado do Natal para o Espiritismo. Vamos acatá-la, agasalhá-la com a nossa atenção. Que a paz do Divino Mestre nos possa envolver. E é com alegria que aceito o convite de estar aqui a conversar na noite de hoje com vocês, a falarmos de Jesus, da grande mensagem que Ele nos deixou, orientando as nossas vidas no nosso dia a dia. Segundo os anais da história do mundo espiritual, há uma comunidade de espíritos puros que rege o sistema planetário, onde Jesus é um dos integrantes, e que por 2 vezes se reuniram nas proximidades da Terra. A primeira, quando da criação da Terra, que segundo a ciência, mais ou menos há 5 bilhões de anos. E a segunda vez, quando da preparação da vinda de Jesus até nós. E Jesus, em apenas 3 anos de trabalho ativo no seu messianato, Jesus revolucionou toda a história da humanidade. Então, a vinda de Jesus, ele assinala uma nova fase para toda a humanidade. Nada mais seria como antes. Então, a partir de Jesus, o caminho para a redenção da humanidade pelo amor e pela caridade foi traçado para sempre. Do nascimento ao túmulo, Jesus foi um sinal divisório que marcou para sempre a história, protagonizando um reinado diferente entre os seres humanos. O Cristo inicia assim no berço a sua lição mais importante. Ao aceitar nascer numa humilde estrebaria, ele estabelece a humildade como a pilar principal do Evangelho. Então, o povo pagão, naquela época, eles festejavam o solstício de inverno, que era do dia 22 ao dia 25 de dezembro. Era uma festa pagã para homenagear o deus Apolo, que eles representavam como o sol para eles. Eram 3 dias de muita orgia e de muita comilança. A festa mesmo era o dia 25 de dezembro. O Natal, ele é comemorado nesse dia 25 de dezembro, porque aí foi retirado a data dessa festa pagã. Porque com o triunfo do cristianismo, séculos depois, a data foi utilizada pela Igreja Romana para comemorar o nascimento do Cristo, que não foi, na realidade, o dia 25 de dezembro. Há aqueles que dizem que tenha sido em outubro o nascimento do Cristo. Né? Mas eles consideravam a Jesus o sol da justiça. Por isso colocaram essa data 25 de dezembro. Com o passar do tempo, vários hábitos e costumes diferentes de culturas foram sendo incorporados no Natal. A árvore natalina foi a contribuição dos alemães no século XVI, com o intuito de reverenciar a vida, porque o pinheiro, apesar do frio e da neve, ele permanecia com a sua folhagem verde. O presépio foi uma ideia de Francisco de Assis no século III. As árvores eram enfeitadas com maçãs e com pedras. Hoje, nós vemos as bolas enfeitando as árvores. E as velas eram enfeites comuns nas árvores, eram sinal de purificação, que foram hoje trocadas pelas lâmpadas elétricas. A estrela se colocava na árvore para recordar
que ele surgiu em Belém por ocasião do nascimento de Jesus. Os cartões de Natal, antigamente se mandava muito, que hoje já não acontece dessa forma, mas foi pela primeira vez eles apareceram, foi na Inglaterra, no século XIX. Nós, os espíritas, vemos ou deveríamos ver o Natal sob uma outra ótica, que vai além da troca de presentes, de uma realização de uma ceia de Natal, que são atividades típicas do dia. Então, nós espíritas já conseguimos compreender a importância de renunciar a todos os excessos de qualquer ordem. Claro que é gostoso se reunir em família, ter aquele momento de solidariedade entre todos, isso é saudável, mas nada em excesso, que o nascimento do Cristo deve representar para nós, não uma forma assim suntuosa, mas mais interiorizando-nos. Então, o verdadeiro significado da mensagem do Evangelho, do Natal, é a mensagem do Evangelho. Sabemos que muitos representantes da cristandade agem como cristãos, batem no peito que são cristãos, mas muitas vezes são cristãos só na aparência. Nem sempre tem um comportamento e uma moral digna de um verdadeiro cristão, do que nos fala o Evangelho de Jesus. Então, nesse sentido, afirmava Olavo Bilac que ser cristão é levar a luz ao mundo, amargo e aflito, pelo dom de servir a humanidade inteira. Então, já é tempo de Jesus, que é o nosso guia e modelo da humanidade terrestre, ser reverenciado em espírito e verdade. Então, Jesus tem que deixar de ser aquela personalidade distante do homem comum, um mero símbolo religioso ou uma peça, parece assim, de um museu esquecida ali no canto da sala e empoeirada. É preciso operar a transformação espiritual interior em cada um de nós. Distanciados dos simbolismos e rituais religiosos, o espírita consciente deve festejar o Natal todos os dias. Se vivermos a mensagem do Cristo, nós estaremos vivendo o Natal todos os dias. Natal não precisa ser só no dia 25 de dezembro para fazermos a homenagem ao Cristo, mas todos os dias das nossas vidas. E o Espiritismo, ele veio reviver o cristianismo primitivo, que para Jesus era a mensagem pura, sem rituais, sem templos suntuosos e sem contas. Ele entrava numa barca quando ia pregar, embaixo de uma árvore, subia no monte e assim fazia a sua pregação, sem nada de templos e de rituais. Emmanuel nos diz que perante as alegrias do Natal nós devemos destacar 5 lições. A primeira, a manjedoura, que é a humildade. O caminho, porque a mensagem do Cristo nos ensina de como deveremos levar as nossas vidas. A exemplificação da verdade, que não adianta eu conhecer o Evangelho só na teoria, mas eu não o praticar. Eu preciso exemplificar o Evangelho de Cristo na nossa vivência do dia a dia. E o Calvário constitui a vida. Estamos num planeta de provas e expiações, todos nós estamos resgatando alguma coisa, mas constitui a vida porque essas dificuldades é que vão fazer com que nós venhamos a evoluirmos espiritualmente. Então, sem o caminho, o homem terrestre não atinge os tesouros da vida, da verdade e da vida. No livro Roteiros de Jesus, foi psicografado pelo Emmanuel,
mas numa mensagem de Humberto de Campos, ele nos diz que Simeão era um homem justo e temente a Deus, mas era um homem já entrado em anos, e ele sempre orava a Deus pedindo que os seus olhos terrenos não se fechassem, sem que ele viesse a conhecer aquele que ia trazer a grande mensagem a todas as criaturas. E um dia estava Simeão no templo, quando Maria e José levaram Jesus ao templo. E Simeão, pegando a criança em seus braços, se afastando de Maria e José, começou a dialogar com a criança, onde ele dizia: Celeste criança, por que tu preferiste a palha humilde de uma manjedoura, já que tu vens representar os interesses do eterno Pai aqui na terra? Tu tinhas que te vestir com a púrpura imperial. Tu tinhas que ter vindo junto a Augusto para ajudar o povo de Israel. Longe dos senhores romanos, como é que tu vais ajudar os humildes e os justos? Por que tu não vieste junto àqueles que usam a toga de magistrado? Tu tinhas que ter feito que nem Moisés, que se valeu do prestígio da casa do faraó. Quem, celeste criança, vai te preparar embaixador do Eterno para o ministério santo? Que será de ti sem um lugar no sinédrio? Tu tinhas que ter te ligado a príncipe, juízes e sacerdotes, mas não. Tu preferiste um estábulo singelo, onde, celeste criança, tu vais representar os interesses do Supremo Pai, sentar-te-á entre os poderosos, vais escrever livros da sabedoria, vais obscurecer os grandes oradores de Roma e de Atenas, vais amontoar dinheiro para ajudar os que sofrem, vais erguer templos de pedra onde pobres e ricos aprendam a ser filhos de Deus. Depois de um longo intervalo, ele indaga em lágrimas: diz-me, criança, onde tu vais representar os interesses do nosso Supremo Pai? E o menino, erguendo da mãozinha, bateu por várias vezes no peito de Simeão. Em seguida, Maria e José vieram pegar a criança, e Simeão só entendeu que Jesus não o tinha deixado sem resposta, porque quando ele bateu no seu peito por várias vezes, ele quis dizer que ele não estava vindo para as organizações efêmeras aqui do plano terreno. Ele estava vindo para representar o Pai no coração das criaturas. É que todos esperavam naquela época que o Cristo viesse num trono, com poderio. Jamais teriam imaginado que ele viria na simplicidade e a forma como o Cristo se conduziu até o final do seu messianato. E comentando o Natal, Lucas assevera que o Cristo é a luz que alumia as nações, que não chegou impondo normas ou pensamentos religiosos, nem com exércitos e nem com poderios terrenos, mas a sua mensagem é para interiorizarmos, então é para meditarmos. Que espécie de claridade nós estamos acendendo no nosso caminho? Será que nós já apagamos o curto-circuito da cólera, da vaidade? Estamos apagando as labaredas dos ciúmes e da discórdia? Será que nós já estamos extinguindo as trevas e acendendo luz em nós? Será que nós agradecemos as bênçãos que Ele nos concede cotidianamente em nome do Pai?
Nós devemos louvar as doações divinas que nos felicitam a existência, mas não nos esquecemos que Natal, diz Emmanuel, é o céu que reparte com a terra o eterno amor que se derrama das estrelas. Então vejamos daí a importância de Jesus nas nossas vidas. E quando Jesus inicia o seu trabalho junto ao povo judeu, levando o seu evangelho de amor, de paz e esperança, ele perguntava: que buscais? Queria dizer o que eles desejavam, o que eles queriam para as suas vidas. Provavelmente ele não tinha respostas, porque mesmo decorrido 2000 anos, nós continuamos sem dar uma resposta ao amigo Jesus que bate diuturnamente nas portas do nosso coração, cuja maçaneta é pelo lado de dentro e só o dono pode abrir. Só nós podemos abrir as portas do nosso coração para Jesus. Então, as parábolas lindíssimas que Jesus proferiu também não chamaram a atenção daqueles homens rudes, mas a moral de cada uma delas, de suas lições, ficou para a posteridade. E vejamos, até hoje, 2000 anos depois, nós lemos o Evangelho e aquelas parábolas, aquela mensagem do Cristo não é ultrapassada. Está para nós, para os nossos dias, nos dias de hoje. Então, aquele povo naquela época não entendeu, mas nós hoje entendemos. O nosso problema é que muitas vezes nós não vivemos a mensagem de Deus. Dentre todos daquela época, talvez Paulo foi o discípulo que melhor compreendeu, apesar de que Paulo não conheceu a Jesus, porque o Cristo já havia partido há 4 anos. Mas viu o Cristo às portas de Damasco e disse: Senhor, que queres que eu faça? A partir daí, foi o maior seguidor do Cristo de todos os tempos e o maior divulgador da sua mensagem. Então, são inúmeras as perguntas que se levantam a respeito do Cristo. Era ele, porventura, um Deus? Era ele o próprio Deus? Era o rei dos judeus? Quando foi indagado aos discípulos, eles responderam dizendo que ele era um dos antigos profetas retornando do vale da morte em nova roupagem carnal, conforme o povo acreditava naquela época. E Pedro disse que ele era o Filho de Deus vivo. Jesus é e será em qualquer tempo o mais expressivo exemplo de segurança para todos nós, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, porque simboliza a lei do amor. Então, o convite do Cristo é para todos. É fácil nós ouvirmos: vinde a mim. O difícil é ir até o Cristo. Antigamente as dificuldades eram exteriores, porque eles tinham que se reunir nas catacumbas. Se eram descobertos, eram jogados às feras, eram perseguidos. Hoje, nós podemos falar de Jesus abertamente, conhecermos o seu Evangelho. Qual é a dificuldade de hoje em dia? O nosso comodismo. Nós sempre achamos que as coisas materiais são mais importantes. Arranjamos tempo para tudo que nós queremos, para passear, para viajar, para festas, mas quando é para o nosso lado espiritual, nós vamos empurrando com a barriga, como se diz. Vamos deixando para outro dia. Amanhã eu vou, hoje não dá, e assim nós vamos deixando. Então, o convite dele foi feito há 2000 anos, e nós ainda muitas vezes titubeamos diante deste convite. Jesus
ele não impunha suas ideias, ele expunha. Ele não pressionava ninguém a segui-lo, mas ele convidava. E Jesus nasce em períodos diferentes em nossas vidas. Muitas vezes, para certas pessoas, no momento de dor, quando há um desencarne de um familiar, numa enfermidade, aí muitas vezes nós nos recolhemos dentro de nós mesmos e fazemos prece, que muitas vezes estamos até distante das preces. Então, aqueles momentos difíceis são aqueles momentos que realmente nós nos ligamos mais a Deus e a Jesus. Para Maria de Magdala, Jesus nasceu quando ela encontrou a Jesus e mudou a sua vida, porque ela era uma pessoa extremamente obsediada. Para Simão Pedro, Jesus nasceu quando ele negou por 3 vezes com medo dos soldados. Aí ele se deu conta o quanto Cristo era importante para ele. Judas Iscariotes, no momento que percebe que o amigo não ia se defender, aí ele se deixou levar pelo desespero. Assim também teremos um dia o nascimento de Jesus dentro de nós. E Natal é muito mais do que uma festa que o mundo comemora pelo lado material, mas de muita fraternidade, união, e até naquele momento onde todos estão reunidos, fazemos uma prece a Jesus, agradecendo a vida, a oportunidade de estarmos aqui num corpo físico, resgatando o nosso passado de erros e elevando a nossa prece ao mais alto. No livro Cantos e Contos de Celso Martins, ele nos fala que das lembranças que ele tem de encarnação passada, uma para ele foi muito triste e comovente. E ele conta que ele era de uma família abonada. Desde criança eram os deuses da família. Era ele querer alguma coisa e os seus desejos serem realizados. Quando já estava no colégio, ele foi mandado para a Europa para estudar. Ele sabia 4 línguas: inglês, francês, alemão, italiano. Ele tocava piano, ele tocava violino, abrilhantando as festas em família. Quando ele terminou seus estudos, ele volta a São Paulo. Diz ele, São Paulo não é que nem hoje, com o metrô, com os seus arranha-céus, mas que já naquela época tinha os barões do café e muito movimento. E essa situação, essa lembrança ocorreu nas vésperas de Natal, da encarnação passada. Sua casa regurgitava de pessoas, era a elite de São Paulo, umas 80 pessoas, adornada com o presépio, com a árvore, com enfeites, a comida no melhor que pudesse foi colocado. Mas ele havia pedido ao pai uma casa na praia. Por que não? A fim de fazer as suas festas, noitadas com os amigos, ele podia. E ele percebeu que pela primeira vez na sua vida, o pai não ia lhe dar a casa que ele tanto desejava. E ele, na frente de todos os convidados, disse um monte de desaforos para o pai, para a mãe, e saiu porta fora. Diz ele que ficou andando por São Paulo por ruas que nunca havia andado. Que havia um silêncio naquela noite, mas que dentro dele rugia uma tempestade. Que ódio! Por que o pai não tinha realizado o grande desejo dele? Era que ele tanto queria. E daqui a pouco ele ouviu a música Noite Feliz de Franz Brugger. Aí ele se deu conta que ele estava num local de casebres, um riacho próximo, poluído.
E ele foi ver de onde vinha aquela música. Era de uma casinha muito simples, que estava com a janela aberta, e ele espiou. Quem tocava uma rebeca encebada era o velho, sentado num banco de 3 pés. Na frente dele tinha 3 crianças que ele concluiu os seus netos. À mesa, uma mulher que cortava o pão em 5 fatias e colocava em 5 canequinhas um ralo café, que ele concluiu a ceia da família de Nacô. Ele disse: nunca chorei tanto de vergonha de mim mesmo. Eu, dizer, que tive um dos melhores colégios europeus, que sabia várias línguas, que não sabia o que era faltar uma comida ou passar frio, mas ele não tinha humildade para festejar o natalício de Jesus com ele. Voltou para casa, a casa já estava toda em silêncio, o pai jogado na cama, provavelmente embriagado, e a mãe em frente a um oratório, fazendo as suas preces à Virgem Maria e chorando. Ele foi para o quarto e disse que aquela cena, daquele barraco, que faltava o pão material, mas que era farto, era fartíssimo de paz e de equilíbrio espiritual. Aí então ele conta que essa mensagem foi uma grande lição, foi um despertar para a sua existência. Quando eu li essa mensagem no livro, eu me emocionei. Eu imagino ele saber que viveu aquele momento e a forma como ele agiu naquela época. Já nos perguntamos se Jesus já nasceu para nós? O que é que Jesus representa para nós? O que representa para mim a mensagem de Jesus? Porque Jesus nasce nos nossos corações quando a nossa vida passa a ganhar qualidade. Jesus cresce em nós e nós crescemos com Ele. Natal não pode ser simplesmente troca de presentes, foguetos, mesa farta, mas interiorização. Porque Jesus é insubstituível aqui na Terra. E o Natal é aquele período onde as pessoas, umas às outras, desejam um Feliz Natal. Há muitos momentos de solidariedade, é distribuído rancho, é brinquedos para as crianças. Então parece que os corações se abrem mais de ajuda aos nossos semelhantes. Então, meus irmãos, no livro Um Homem no Mundo, Raul diz: o que interessa para nós são os nossos pensamentos, sentimentos e ações com moralidade. Não adianta dizer eu tenho fé em Jesus e eu não tenho a moral, o lado moral não me acompanhar. Ter fé, mas não se moraliza aquela criatura, ela está entrando em alguma coisa que ela mesma não entendeu ainda a mensagem de Jesus. Que a mensagem de Jesus nos dá uma postura de vida, de transformação de vida. Então, Natal não é só um fato histórico, mas é algo que nos diz respeito, nos atinge e nos afeta. A obra redentora de Jesus só tem eficácia quando ela é individualizada, quando passamos a sentir a transformação pessoal. Enquanto eu estiver esperando que o ambiente se modifique, que nos possibilite a oportunidade de nós nos melhorarmos as nossas condições espirituais, essa oportunidade não vai chegar. Eu quero que as coisas aconteçam, se modifiquem ao meu redor, para que eu possa me modificar. Não. Comecemos por nós mesmos.
essa transformação. Um dia foi perguntado ao Chico, nós estamos no mês de Natal, todos falam do Natal, todos tentam interpretar o Natal. Para a doutrina espírita e para o Chico Xavier, o que significa o Natal? E ele diz: os espíritos amigos têm ensinado que ante o Natal nós reformulamos os nossos votos de cristianização das nossas vidas pessoal e coletiva. E que sem Jesus em nossas vidas não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. E ele ainda diz, mesmo que as pessoas digam, mas eu não acredito em Jesus, um dia elas serão tocadas. Porque nenhuma das ovelhas, como diz Jesus, que o Pai lhe concedeu, todas, um dia vamos ter. Assim somos todos nós. E como todo ano é falado em Jesus, mesmo aquele que diz eu não acredito, é falado, é lembrado, talvez pela dor, ele passe a compreender a importância do Evangelho, da vida do Cristo e da mensagem que nos deixou. Então, é preciso que Jesus nasça definitivamente em nós. Quem abre as portas do coração é cada um de nós. Eu li que Barçanufo, em desdobramento, ele percebeu que ele começou a subir, que ele não conseguia conter a sua ira. Até que ele parou num campo verdejante. Ao longe, ele viu um homem que orava. Foi chegando perto. Ao se aproximar, ele percebeu que era Jesus. Ele ficou muito emocionado, e o Barçanufo disse que ele caiu em lágrimas, mas percebeu que Jesus também chorava. E ele perguntou, por que choras? Não teve resposta. E ele perguntou ainda, choras pelos que não te conhecem? Porque Jesus, olhando para Barçanufo, disse, eu não choro pelos que não me conhecem, eu choro pelos que me conhecem, mas não me seguem. Que esse Natal possa ser de muita luz para todos nós. Espalhemos este carinho a todos os nossos familiares. Mas temos que entender que Natal é interiorização, é deixar Jesus nascer nos nossos corações. Muita paz. Conteúdo apropriado que nos chega como um chamamento nessa época, nesse momento, neste mês, e de certa forma nós nos acostumamos a calcular o Natal se foi bom, se foi ruim, muitas vezes pelo faturamento da empresa, quanto que se conseguiu, de um ano para o outro, aumentou o faturamento geral, a economia deu um pulo, ou falhou, caiu, diminuiu. Nós mesmos, prejuízo que eu tive nesse Natal, gastei demais nas minhas festas, e raramente a gente se volta a essa avaliação. E Maria Esther nos provoca um conteúdo da sua exposição. Então, é mais um chamamento que temos em nossas vidas, em nossa mente, para
ainda em tempo, pelo menos, prepararmos algo melhor para o 25, 24, 25 de dezembro, para tentarmos nos conectar melhor, mais profundamente, mais intimamente com Jesus. Agradecendo, Marista. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e a dedicação para esta casa. Deus te abençoe. Vamos então dando sequência aos trabalhos da noite de hoje. Aproveitar esse conteúdo provocativo e com certeza balançou um pouco a mente, o coração, o sentimento de cada um de nós. Que essa mexida de sentimento tenha provocado um princípio de despertar. E unidos nesse despertar agora, vamos aproveitar para buscar a conexão com Deus, nosso Pai maior, também Pai, nosso irmão Jesus, buscar a conexão com o próprio Cristo também, para pedirmos a eles aquele pedido despojado, especial, em favor daquelas pessoas que nós sabemos estar em necessidade, em sofrimento, vivendo algum tipo de angústia, para que eles alcancem o Pai e Jesus, os alcance com a sua energia pacificadora, harmonizadora, possa lhes proporcionar um novo começo, um novo dia, uma nova época, quem sabe uma nova época. Aproveitemos para pedir ao Pai e lembrar sempre, principalmente nesta época, assim como teve aquela criança representada numa manjedoura, que recebam todas as crianças que estão vindo a este mundo aquela energia, aquela proteção que lhes impulsione um caminhar mais seguro, um desenvolvimento mais puro, uma força de vontade que lhes permita desenvolver da sua jornada, fazer este mundo. Peçamos em favor dos jovens que a meio caminho estão abraçados os destinos futuros dessa humanidade desde já, para que também tenham forças, sabedoria, persistência em construir cada um em seu espaço, em sua capacidade, algo de muito melhor, criando caminhos mais puros, mais retos, mais dignos, produtivos, e que se tropeçarem no meio desses caminhos, tenham ainda o amparo e a força necessária para retornar à senda da perfeição, continuar a construir também um mundo melhor. Não nos esqueçamos de pedir ao Pai
para que aqueles que foram se antecipando à nossa jornada, que hoje, já de idade avançada, tenham merecido repouso, merecido reconhecimento, o merecido amparo, por todo o esforço que fizeram para que saboreassem, como estamos a saborear, um mundo bem mais fácil, um mundo bem melhor, com oportunidades para que todos façam a sua parte. Peçamos ao Pai, especialmente, em todos os cantos dessa terra, que nos abriga, nos agasalha, sejam extinguidas todas essas guerras insanas, destrutivas, sofredoras, que tanta dor estão a causar e impedindo o verdadeiro caminho de progresso que essa humanidade precisa. Que alguma força emitida por Deus possa alterar o padrão vibratório de todos os governantes, de todos os dirigentes, de todos os líderes que administram os destinos dos povos deste mundo, para que eles retornem aos verdadeiros objetivos que Deus lhes certamente proporcionou, como missões de produzir o bem-estar, e não esse sofrimento que ainda vem. Que Deus consiga emitir a sua vibração purificadora e que daqui para frente se encontrem soluções de paz para a humanidade. Através da felicidade, elevamos ao Pai os nossos Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho
onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Ainda unidos em pensamento, em sentimento, vamos agora, contando com o amparo, com o apoio da equipe espiritual que nos ampara nesse momento, nesse trabalho, nesta casa, transmitir a energia purificadora a todos aqueles irmãos cujos nomes se encontram naquela caixa na entrada do salão e também pelas águas que foram trazidas pelos nossos irmãos para que recebam a energia também e que permita a todos que delas fizerem luz alcançar a paz, a serenidade, a purificação física e espiritual. Façamos intimamente a nossa prece. Pai nosso, que estais no céu. Que assim seja. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Francisco Cândido Xavier, os mentores amigos dessa casa, nós damos então por encerrados esses trabalhos públicos da noite de hoje. A seguir, teremos o passe, contamos com a compreensão de todos para ficarem devidamente sentados, que alguém irá dirigir a condução para o passe. Muito obrigado. As crianças com seus pais tomam passe primeiro.